do Enem. Para falar bem a verdade, para falar bem a verdade, o o único ano de 2009 para cá, né? Por que eu falo 2009? Porque 2009 o Enem sofre uma revolução, né? Uma grande mudança, uma grande transformação. Porque em 2009 ele passa a ser utilizado como ponto, né, para entrar nas universidades federais. Passa a ser um vestibular a partir de 2009. E de lá para cá, caiu todos os anos, às vezes até duas questões de Era Vargas. E o ano passado, misteriosamente, na verdade todo mundo já sabia, né? Não caiu. Eu acredito muito no retorno de Era Vargas esse ano. Acredito muito mesmo. Nós estamos, já começando a aula, nós estamos falando do presidente mais importante da história do Brasil. Não tenha sido bom durante todos os seus governos. Vargas ficou 19 anos no poder. Nenhum presidente chegou perto disso. Os presidentes que governaram mais tempo depois de Vargas foi Fernando Henrique Cardoso, ficou 8 anos no poder, 2 mandatos. Luiz Inácio Lula da Silva, também ficando 8 anos no poder, 2 mandatos. Dilma ficou 6 anos no poder, porque no segundo ano sofre o processo de impeachment. Getúlio Dornelles Vargas ficou no poder 19 anos. 19 anos. Foi muito tempo. E durante esses 19 anos, ele vai fazer uma série de transformações, uma série de reformas, uma série de decretos que mudaram radicalmente a história do Brasil, né? Falando assim por alto, as grandes criações de Getúlio Dornelles Vargas. Vargas criou a Eletrobras, pelo menos os primeiros polos do que lá na frente será chamado de Eletrobras, hidrelétricas. Vargas criou a Companhia Nacional Siderúrgica de Volta Redonda, que é considerada a maior... Desculpa, gente, que é considerada a maior siderúrgica da América do Sul, a de Volta Redonda. Vargas também criou a Vale, na época se chamava Vale do Rio Doce, que é considerada uma das maiores mineradoras do mundo até hoje. E Vargas criou a Petrobras. Então, olha, Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce e Companhia Nacional Siderúrgica de Volta Redonda. Não tem como negar a importância de Getúlio Dornelles Vargas para o Brasil. Extremamente importante para o nosso processo industrial, para o processo de urbanização do Brasil. Além disso, através de decretos durante o seu governo provisório e depois coloca dentro da Constituição de 34, Getúlio Dornelles Vargas criou o voto feminino através do voto universal e também criou as primeiras leis trabalhistas brasileiras. E a gente vai falar sobre essas leis um pouquinho mais para frente. Então é indiscutível a importância de Getúlio Dornelles Vargas, um gaúcho de uma pequena cidade chamada São Borja, no Rio Grande do Sul, longe de Porto Alegre. A cidade de São Borja faz fronteira com a Argentina, fica exatamente 10 quilômetros da Argentina, falo com precisão porque já visitei, não só a cidade de São Borja, mas visitei também a Casa Museu Getúlio Vargas, que fica no centro da cidade, uma cidade que hoje tem 50 mil habitantes, mas teve 2 presidentes brasileiros, Getúlio Dornelles Vargas e João Goulart, vulgo Jango. Vargas, inclusive, está enterrado na praça central da cidade de São Borja. Como eu disse, faz fronteira com a Argentina, fica 10 quilômetros da Argentina, e fica muito próximo de Foz do Iguaçu, né? Uma cidade mais ou menos 500 quilômetros de Foz do Iguaçu, já no Paraná, né? Talvez seja a cidade brasileira maior próxima a São Borja, até porque São Borja é uma cidade que era estratégica durante o período colonial, porque fazia parte de 7 povos das missões, né? Era onde tinha uma grande concentração de padres jesuítas. Enfim, gaúcho,
nacionalista, protecionista. Estou te dando as principais características do então o mais importante presidente brasileiro. Vou repetir: gaúcho, extremamente nacionalista, protecionista, ou seja, protegia sempre o mercado interno dos mercados externos, desenvolvimentista, deu início ao nosso processo de urbanização, deu início à Revolução Industrial Brasileira e valorizava muito os investimentos nas empresas nacionais, nas indústrias nacionais e principalmente nas estatais, principalmente na criação das empresas nacionais estatais brasileiras. Volto a repetir: criador da Vale do Rio Doce, Siderúrgica de Volta Redonda, Eletrobras e Petrobras. Indiscutivelmente, esse homem, que vocês estão vendo aí, você um pouquinho da frente, foi um dos homens mais importantes da história do Brasil, se não o presidente mais importante da história do Brasil. Mas Calef, ele também não foi um ditador? Foi, sem dúvidas. Getúlio Vargas foi um ditador. Inclusive, governou durante uma ditadura civil chamada ditadura do Estado Novo. Calef, mas Vargas não possuía características fascistas? Indiscutivelmente. Possuía características fascistas e digo mais, reforço, Vargas possuía características fascistas, não era fascista, não cometa esse erro em uma prova de vestibular ou na prova do Enem, não era fascista, possuía apenas características e mais, tinha enorme simpatia ao nazismo. Enorme simpatia ao nazismo. Ok? Bom, vou abrir aqui o slide para a gente começar. Fiz apenas uma introdução para que vocês entendam um pouco, né, da importância de Getúlio Vargas para a história brasileira. Tá aí, a era Vargas é de 30 a 45. Você deve estar se perguntando, Calef, e aquele segundo governo? Bom, aquele segundo governo é durante a República Populista, né? Vargas governou também de 51 a 54, né? Quando ele volta ao poder nos braços do povo, sendo eleito diretamente em 1951 e governa até 54, porque ele comete suicídio em agosto de 1954, né? Então, Getúlio Vargas, ele governa esses dois momentos, mas o foco da nossa aula de hoje é trabalhar a Era Vargas, e a Era Vargas é de 30 a 45, tendo três períodos: governo provisório, governo constitucional e a ditadura do Estado Novo, ok? Começando então pelo governo provisório. O governo provisório é de 30 a 34. Vargas chega ao poder após um golpe de Estado, que também é conhecida como Revolução de 30. Calef, eu sempre fiquei na dúvida, golpe ou revolução? Na verdade, os dois. Foi um golpe de Estado. Vargas tinha disputado eleições com um candidato à presidência, né, do Partido Republicano Paulista, que se chamava Júlio Prestes, perdeu as eleições. O Exército, ou melhor, membros do Exército Brasileiro, principalmente intelectuais, antigos membros do movimento tenentista, que faziam parte da Aliança Liberal, que era a aliança liderada por Vargas, promovem um golpe de Estado em 1930, destitui Júlio Prestes, que já tinha tomado posse, já tinha começado o seu governo, e coloca Vargas como presidente provisório do Brasil. Provisório. Deveria governar de 6 meses a 12 meses, de 6 meses a, no máximo, 1 ano. Ficou 4 anos provisoriamente. Aí já dou sinais que Vargas foi um grande presidente, um grande político, um grande populista. Aliás, o pai do populismo no Brasil, tanto é que era chamado como pai dos pobres e também chamado como mãe dos ricos. Getúlio Dornelles Vargas, ele durante o governo provisório, primeiro período da era Vargas, ele vai promover uma série de transformações, uma série de mudanças. Daí, nós historiadores concordamos que também foi uma revolução, foi um golpe de Estado. Ninguém está tirando o golpe de Estado que foi promovido pelos militares que colocaram Getúlio Vargas no poder de forma provisória. Foi um golpe de Estado. Indiscutivelmente.
Porém, também foi uma revolução pelas constantes mudanças, pelas constantes transformações promovida por Getúlio Vargas durante toda a era Vargas, mas principalmente durante o período provisório, durante o governo provisório de 30 a 34. A primeira coisa que ele faz quando assume o governo, centraliza o poder político em suas mãos. Caleb, mas espera aí, ele era presidente, ele não era um ditador. Inicialmente ele ainda não era um ditador, ele era um presidente de uma suposta república democrática, só que ele vai centralizar o poder político em suas mãos da seguinte forma: ele vai nomear interventores em todos os estados que ele não tinha apoio político, que ele perdeu as eleições de 30 antes do golpe de Estado. Por exemplo, ele vai nomear Pedro Ludovico Teixeira como interventor do estado de Goiás. Caleb, o que seria interventor? Interventor, governador nomeado pelo presidente. Não era eleito, era nomeado pelo presidente. Getúlio Dornelles Vargas, entre 1930 e 1934, nomeou dezenas de interventores no Brasil, dezenas de governadores no Brasil. Não só governadores. Getúlio Dornelles Vargas também tinha a prática de nomear prefeitos como interventores. Então, ele nomeava prefeitos e governadores como interventores, que eram prefeitos e governadores nomeados pelo presidente, que não foram eleitos. Assim, ele consegue centralizar todo o poder político em suas mãos, sabe por quê? Porque ele vai ter o apoio dos prefeitos das principais cidades brasileiras, ele vai ter o apoio dos governadores dos principais estados brasileiros, praticamente de todos os estados brasileiros. Agora, Caleb, como que ele vai ganhar a sua popularidade? Como que Vargas vai se tornar extremamente populista? Como já diria, o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Bom, pai dos pobres foi muito fácil, foi muito fácil. Getúlio Vargas, ele tinha um discurso muito interessante, ele dizia o seguinte: para que governar para os ricos, se os ricos no Brasil são apenas 5% da população brasileira? É muito melhor governar para os pobres e, ao mesmo tempo, permitir que os pobres votem, porque aí eles vão votar em mim, vão votar nos governos e nos candidatos populistas. E foi justamente isso que ele fez. Após nomear interventores nas prefeituras e estados que foram contra a sua candidatura lá em 1930, ele vai criar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio. Era um ministério só, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Só que através do Ministério do Trabalho, ele vai iniciar uma série de decretos. E decretos trabalhistas, criando as leis trabalhistas. É através das leis trabalhistas, como 8 horas diárias de trabalho, salário mínimo, aposentadoria, férias remuneradas, licença maternidade. É através das leis trabalhistas do decreto de 1932 que ele rapidamente vai se tornar o pai dos pobres. E também, junto dos decretos de 32, em 32 ele fez 3 grandes decretos. Aqui eu coloquei 2, mas você pode acrescentar mais um terceiro. Em 1932, ele fez 3 grandes decretos. Primeiro, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele vai simplesmente criar as leis trabalhistas. Primeiro decreto, a criação das leis trabalhistas. Repito, 8 horas de trabalho, salário mínimo, aposentadoria, férias remuneradas e assim por diante. Segundo decreto, voto universal. O voto era universal masculino, só que agora ele passa a ser universal. Ele vai incluir as mulheres também no voto, nas eleições. Ele vai dar à mulher o direito ao voto. Então, a partir de 32, quem votava no Brasil, a partir do segundo decreto de Vargas? Homens, mulheres, maiores de 21 anos, alfabetizados. Aqui ele vai ainda mais se consolidar como pai dos pobres. Pai dos pobres, pai das mulheres, porque ele cria as leis trabalhistas, dá à mulher o direito ao voto, e no terceiro decreto, em 32, ele vai criar a justiça eleitoral. A justiça eleitoral vai fiscalizar as próximas eleições.
Lembra que durante toda a República Oligárquica existiam muitas fraudes eleitorais? Pois bem, agora, através do terceiro decreto, Vargas cria a Justiça Eleitoral e vai fiscalizar melhor as eleições, acabando com aquelas fraudes eleitorais, criando o voto secreto. Tudo isso vai ser inserido na Constituição de 34. Se você está se perguntando, mas isso não era na Constituição, Caleb? Isso vai ser inserido na Constituição de 1934. Mas ele vai criar tudo isso agora, nos decretos de 32. E isso vai tornar o Vargas o pai dos pobres e das mulheres. Agora, temendo movimentos sindicais, voltando lá em cima no slide, temendo movimentos sindicais, Vargas vai atrelar os sindicatos ao governo. Nós chamamos de sindicatos pelego. Por que pelego? Controlado pelo governo. Controlado por ele. Mas é interessante que ele vai autorizar o movimento sindical. Ele vai autorizar o movimento sindical no Brasil, que era ilegal antes, durante a República Oligárquica. Só que vai ser um movimento pelego. Como assim pelego? Controlado por ele. É como se ele fosse o presidente de todos os sindicatos, todas as reuniões, e todo o movimento sindical precisava da autorização presidencial, que era dele. Percebe? Então, ele vai dando aquilo que o trabalhador quer, mas, ao mesmo tempo, ele vai controlando muito isso, vai centralizando muito isso, né? E aí, Vargas, ele foi brilhante no início da Marcha para o Oeste. A solução econômica do Brasil pós-crise de 1929 foi através da Marcha para o Oeste. Caleb, mas a Marcha para o Oeste não foi nos Estados Unidos? Não, nós tivemos uma Marcha para o Oeste também no Brasil. E como funcionou essa Marcha para o Oeste no Brasil? A partir da década de 30, foi mais forte em 37, 38, durante a ditadura do Estado Novo. Mas já nos primeiros anos da década de 30, quando Vargas ainda era presidente provisório, ele iniciou o que nós chamamos de Marcha para o Oeste. O que seria a Marcha para o Oeste? A ocupação do Oeste brasileiro. Ele inicia um processo de ocupação do Oeste brasileiro. Mas para quê, Calef? Para diversificar a economia do Brasil. Lembra que um dos grandes problemas em 1929 e 1930 era justamente a crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York e provocada pela crise do café? Pois bem, em 1930, Vargas manda queimar o café excedente em Taubaté, manda cancelar o convênio de Taubaté, onde os fazendeiros compravam, onde o governo comprava o café excedente dos fazendeiros e dava lucro aos fazendeiros. Então ele manda queimar o café excedente, cancelar o convênio de Taubaté e inicia a Marcha para o Oeste. O principal produto econômico do Brasil ainda era o café, mas ele vai diversificar a economia, produzindo no interior do Brasil milho, algodão, explorando látex no norte do país, criando gado no interior do Brasil. E nós teremos aí a ocupação do interior também para a pecuária, para a grande criação de gado. O Brasil vai se transformar nos maiores criadores de gado do mundo, né? Então, o Brasil vai começar a plantar cana, vai começar a plantar milho, vai começar a plantar algodão no interior do Brasil. E ele vai incentivar tudo isso através da Marcha para o Oeste. Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, citou Getúlio Vargas quando ele lançou o New Deal. Ele diz o seguinte, quando ele lança o New Deal, um novo acordo, que era uma proposta de recuperação econômica dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: no Brasil, Getúlio Vargas, através do intervencionismo, e Vargas era extremamente intervencionista, estadista, né? Através do intervencionismo e através da Marcha para o Oeste, está rapidamente recuperando a economia do país após a crise de 1929. E foi muito rápido. O Brasil foi um dos primeiros países a se recuperar, economicamente falando, após a crise de 29. Porque nós tivemos uma crise do café. O Brasil exportava muito café, só que Vargas, ele continua exportando café, a base econômica ainda era o café, o principal produto ainda era o café, mas ele diversifica a economia do Brasil. Isso foi fantástico. O Brasil começa a exportar carne, o Brasil começa a exportar algodão, o Brasil começa a exportar milho, o Brasil começa a exportar cacau no sul da Bahia, começa a exportar borracha da região ali do Acre, do norte do país. O Brasil começa a exportar todos os tipos de produtos agrícolas ou criação de animais. E isso vai ser muito bom para a nossa recuperação econômica. E aí ele ganha os ricos.
ele ganha os ricos. Por isso ele é chamado de mãe dos ricos. Porque com a recuperação econômica, Vargas investiu pesado no desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento do comércio, no investimento nas estatais. Porque era para ele agradar os pobres e acabar tendo a oposição dos ricos, mas não foi isso que aconteceu. Ele agrada os ricos, ele agrada os fazendeiros. Vargas tinha o apoio do exército, ele não era membro do exército, ele tinha apoio do exército. Vargas tinha um apoio da elite, não toda a elite paulista não gostava dele, mas a elite agrária que promove a Marcha para o Oeste adorava o Vargas. Porque boa parte dessas terras foram ocupadas e cedidas pelo governo brasileiro, né? A lei de terras, criada lá no Segundo Reinado, determinava que, né, deveria ser pago uma indenização ao governo, mas era muito baixa, né, segundo o governo de Getúlio Vargas, porque Vargas queria que a população ocupasse mesmo e aumentasse a produção agrícola no interior do país. O Brasil era um país muito grande, que poderia ter uma produção agrícola muito grande, porém não estava sendo, porque o Oeste não era ocupado. Então nós tivemos a marcha para o Oeste, nós tivemos uma recuperação econômica muito forte e todo o lucro que a gente estava tendo com a diversificação da exportação brasileira, Vargas estava investindo pesado no comércio, nas estatais, nas fábricas nacionais, até porque ele era protecionista, e no nosso desenvolvimento industrial. Volto a reforçar, Vargas deu início à Revolução Industrial Brasileira. E aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, e os paulistas, Calef? Os paulistas não gostavam de Vargas, é verdade. Os paulistas não gostavam de Vargas porque Vargas tinha tirado eles do poder. Ele tinha tirado os paulistas do poder, né? Os paulistas ficaram no poder mais de 3 décadas, mais de 30 anos, durante a República Oligárquica, desde Prudente de Moraes, né? Com aquela aliança que nós chamávamos de aliança café com leite, política do café com leite. Então, os paulistas estavam revoltados, os mineiros não, apoiavam Vargas, se chamava Aliança Liberal. A Aliança Liberal era formada pelo Partido Republicano do Sul, pelo Partido Republicano Mineiro, pelos antigos tenentes do movimento tenentista, pelo Partido Republicano Fluminense do Rio de Janeiro, pelo Partido Republicano da Paraíba, né? E vários outros partidos republicanos esparramados pelo Brasil, que cansados do controle político exercido por São Paulo, apoiaram Vargas. Agora, São Paulo não gostava de Vargas. E a forma que São Paulo encontrou para resistir ao governo de Getúlio Dornelles Vargas foi promovendo a Revolução Constitucionalista. Então, de 30 a 32, Vargas não teve nenhuma reação, nenhuma revolta contra o seu governo, criou os decretos, leis trabalhistas, voto feminino e justiça eleitoral, promoveu a marcha para o Oeste, centralizou o poder político na nomeação dos interventores, tanto nas prefeituras como nos governos que não apoiavam Getúlio Vargas, cria o Ministério, né, do Trabalho, do Comércio e da Indústria, começa a investir pesado no comércio e na indústria e nas nossas estatais, dando início a um processo de urbanização e desenvolvimento industrial, mas São Paulo não gostava do Vargas. Mas não gostava do Vargas porque eles tinham saído do poder, não que Vargas estava sendo um péssimo presidente. Eu até costumo dizer, cara, que durante o governo provisório ele não foi um péssimo presidente. Ele foi um péssimo presidente quando ele se tornou um ditador, durante a ditadura do Estado Novo. Durante o governo provisório, ele tomou atitudes importantíssimas no processo de recuperação econômica do Brasil. Ter coragem de cancelar o convênio de Taubaté, de queimar o café, foi muito importante para a economia brasileira, né? O mundo inteiro estava quebrado e o Brasil estava iniciando um processo de recuperação, né? Só que São Paulo não gostava de Vargas, volto a reforçar. E São Paulo, principalmente as oligarquias paulistas, com o apoio de jovens estudantes e da classe média de São Paulo, acabam promovendo a Revolução Constitucionalista. Também chamado de movimento MMDC, né? O símbolo da luta era o MMDC. MMDC era a palavra inicial, a letra inicial do nome dos estudantes que morreram no confronto entre, né, Exército Varguista e São Paulo. Então, em 1932, né, oligarcas, classe média e estudantes de São Paulo tomaram a cidade de São Paulo por alguns dias. Eles chegaram a tomar São Paulo durante alguns dias e criaram um governo provisório. Né? Por isso que é chamada de Revolução Constitucionalista. Foi uma revolução, porque eles tomaram o governo durante um período. Né? Enfim,
O que que significava MMDC? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Vou repetir. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eram sobrenomes de 4 estudantes que morreram no confronto entre o exército varguista, entre aqueles que apoiavam Getúlio Vargas, e os oligarcas, estudantes e a classe média que tomaram São Paulo. No ato de tomar São Paulo, esses 4 estudantes morreram. E aí virou um lema, o símbolo da Revolução, MMDC. Inclusive, eles usavam, naquela época, os paulistas usavam a bandeira de São Paulo e usavam também o símbolo dos bandeirantes, que eram considerados e são até hoje considerados heróis nacionais em São Paulo. E eles tomaram a cidade de São Paulo e exigiram. Exigiram 3 coisas. Aqui eu coloquei só a Constituição como objetivo, eles exigiram 3 coisas. Você vai acrescentar aí as 3. Primeiro, eles exigiram uma Constituição. De fato, eles exigiram uma Constituição, uma nova Constituição. Porque Vargas estava governando através de decretos, né? Segundo, eles queriam o fim do autoritarismo de Vargas, principalmente a classe média. A classe média queria o fim do autoritarismo do governo de Vargas. Os estudantes queriam uma nova Constituição, a classe média, o fim do governo autoritário e centralizador de Vargas, que estava provisoriamente já há 2 anos, deveria ter ficado no máximo 12 meses. E a oligarquia paulista, insatisfeita, obviamente, por ter perdido o poder, exigia a convocação de novas eleições. Exigia a convocação de novas eleições. Então, quais eram os 3 objetivos? Uma nova Constituição, o fim do governo provisório e autoritário de Vargas e a convocação de novas eleições diretas. Bom, Vargas enviou tropas, após 72 dias, Vargas enviou tropas para São Paulo, oprimiu a Revolução Constitucionalista, à força ele oprime, retoma a cidade de São Paulo, porém, ele vai ceder. Ele vai ter uma vitória militar em São Paulo, ele vai retomar a cidade de São Paulo, mas ele vai ceder. Por que ele vai ceder aos paulistas? Porque ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que vai promulgar. O que é promulgar? Debater, democratizar uma nova Constituição. A Constituição de 34, que ficou famosa como Constituição populista. Vargas foi o único presidente da história do Brasil que elaborou 2 constituições, uma em 34, a populista, e uma em 37, a polaca. Essa é a Constituição de 34, a Constituição populista. Então, ele vence a Revolução Constitucionalista, ele toma a cidade de São Paulo de volta, ele oprime os oligarcas paulistas, ele controla os estudantes e a classe média, mas ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte com membros de sua confiança, é claro, e uma Assembleia Nacional Constituinte elabora uma nova Constituição. E a elaboração dessa nova Constituição vai dar início à segunda fase, que é a fase constitucional. A Constituição começou a ser elaborada em 1933, ainda no governo provisório, e vai ser promulgada em 34. Galera, por que demora tanto? Quando a Constituição é outorgada, imposta à força, ela é rápida. Quando a Constituição é promulgada, debatida, democratizada por uma Assembleia Nacional Constituinte, requer tempo. Por exemplo, nossa atual Constituição, a de 1988, a cidadã, feita no governo Sarney, ela demorou 2 anos e 10 meses. Aqui foram apenas 10 meses, então foi rápido. Ela começou a ser elaborada em 33, em 34 ela foi promulgada, debatida, democratizada. Uma Constituição ficou conhecida como Constituição populista, por quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Voto feminino. Então, quem passa a votar? Homens, mulheres, maiores de 21 anos, alfabetizados. Só que no Brasil, ser alfabetizados era saber escrever o próprio nome, mais nada. Se soubesse escrever o nome, era considerado alfabetizado. Cara, mas o voto feminino era do decreto 32? Pois é, todos os decretos de 32 foram inseridos na Constituição, tá? Passou a ser constitucional. Então, voto feminino, que era o voto universal, justiça eleitoral, confirmação das leis trabalhistas, salário mínimo, diminuição da carga horária de trabalho para 8 horas, licença maternidade, férias remuneradas, descanso remunerado e assim por diante. Mandato presidencial de 4 anos,
de 4 anos é mantido, eleições diretas para eleger o presidente, né? Ou seja, o povo elegendo o seu próprio presidente, voto secreto, acabando com aquelas fraudes eleitorais do curral eleitoral, do voto de cabresto, voto secreto, obrigatório e direto, ok? E o mais importante, ele vai tornar todas as riquezas exploradas no solo brasileiro, encontradas no solo brasileiro, estatais do Estado, do governo. Vargas não era marxista, pelo contrário, ele era antimarxista, possuía características fascistas. Mas ele vai determinar na Constituição que tudo que foi encontrado no solo brasileiro agora é da nação. A nacionalização das nossas riquezas. É assim que é chamado, nacionalização das nossas riquezas. Seja minério, seja petróleo, seja ouro se encontrar, tudo é do Estado, tudo é do governo, da nação, é do povo brasileiro, né? E, Calef, empresas podem explorar? Podem, nós temos mineradoras aí estrangeiras no Brasil atualmente, né? Mas uma parte é destinada ao governo que reinveste na educação, na saúde, transporte, segurança e assim por diante. Mas a ideia do Vargas inicialmente era que o Estado explorasse. Tanto é que ele criou a Vale do Rio Doce, um pouquinho mais para frente, durante a ditadura do Estado Novo. E, para mim, ele vai dar um golpezinho aqui e vai assumir o governo constitucional de 34 a 37 de forma inconstitucional. Porque, olha só, ele determina na eleição de 34 que o voto deveria ser direto, ou seja, que o povo escolhesse o próximo presidente. Só que a mesma Assembleia Nacional Constituinte, para evitar que Vargas perdesse uma eleição, né, vai eleger ele de forma indireta. Está aqui, ó, é o primeiro presidente eleito indiretamente na história do Brasil. Em 1934, no ato da promulgação da Constituição, Vargas vai ser eleito por um mandato de mais 4 anos. Cara, mas ele já não tinha ficado 4 anos, mas ele não tinha sido eleito. O governo era provisório. Agora ele poderia, inclusive, se candidatar, mas ele não quis se candidatar. Vai ser eleito indiretamente. E vai ficar até 37, porque em 37 ele vai implantar um golpe de Estado e vai implantar uma ditadura chamada ditadura do Estado Novo. Durante esse governo constitucional, Vargas manteve as leis trabalhistas, manteve o investimento no comércio, o investimento na indústria, manteve o protecionismo, manteve o nosso processo industrial e a urbanização do Brasil e manteve a marcha para o oeste. Então, o Brasil estava, aos poucos, se recuperando economicamente, Calef? Isso. Só que durante esse período, que nós chamamos de período ou governo constitucional, foi formado 2 grupos políticos. Um que apoiava o Vargas e um de oposição a Getúlio Dornelles Vargas. O primeiro grupo político foi formado já em 34, ele se chamava AIB, Ação Integralista Brasileiro. Era liderado por esse cara aqui na foto, que se chamava Plínio Salgado. Plínio Salgado era fascista, esse grupo era um grupo fascista. Esse grupo condenava o capitalismo financeiro internacional, que era associado aos judeus, ou seja, condenava os judeus, condenava os negros, era antissemitista, era racista, era a favor da propriedade privada, mas era a favor de um governo centralizado, de um governo com características fascistas, era a favor de um Estado forte. Tinha como lema Deus, Pátria e Família. Não se assuste, você está percebendo que é muito próximo isso, né, nos anos 2000, e tinha uma saudação nacionalista que se chamava Anauê. Inclusive, é Tupi-Guarani, e inclusive eles, ao se cumprimentarem, faziam o mesmo símbolo de Hitler, né? Anauê, fazia assim, ó. Anauê, né? A mesma coisa que Hitler e Mussolini faziam lá nos governos fascistas, nos governos racistas. Então, o AIB, o Ação Integralista Brasileiro, repetindo, era um grupo fascista, totalmente fascista, liderado por Plínio Salgado, que tinha total apoio de Getúlio Dornelles Vargas, inclusive acreditava no governo de Vargas com características fascistas, centralizador, né? E que tinha esse lema nacionalista, mas um lema muito fascista, e acreditava que o Brasil só conseguiria se tornar um país forte e desenvolvido se condenasse
o capitalismo financeiro e condenassem os partidos políticos de esquerda e implantasse apenas um único partido, unipartidarista e um governo forte. Ok? Tinha apoio das classes conservadoras brasileiras, tinha um apoio aí da elite industrial brasileira, tinha um apoio da elite agrária brasileira, tinha um apoio da Igreja Católica, que tinha medo, né, do avanço do socialismo no Brasil, já que eles tinham um discurso antimarxista, antissocialista. Os fascistas no mundo inteiro tinham um discurso anti-esquerdista, antifascista, anticomunista. Só que, ao mesmo tempo, em 1934 e 1935, que o AIB foi fundado, né, o ANL também foi fundado. E o que foi o ANL, Calef? Aliança Nacional Libertadora, era um grupo de esquerda, marxista, comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que passaram por treinamento comunista na União Soviética, financiados por Joseph Stalin, presidente da República Socialista Soviética. Era antivarguista e a favor de um governo socialista no Brasil que fizesse reforma agrária, que respeitasse os direitos do cidadão, que respeitasse as liberdades individuais, que respeitasse a greve, que respeitasse as leis trabalhistas, um governo marxista, uma ditadura socialista. Então, esses dois grupos políticos foram criados nesse momento. Aqui uma imagem de Olga Benário quando entrou no Brasil. Olga e Luiz Carlos Prestes entraram clandestinamente no Brasil. Entraram como se fosse um casal, não eram naquele momento um casal, vindo da União Soviética, que estavam de férias e lua de mel no Brasil. Depois que entraram no Rio de Janeiro, iniciaram um processo da formação do ANL, da Aliança Nacional Libertadora, e o ANL, em 1935, vai tentar promover uma tentativa de golpe de Estado que se chamou Intentona Comunista. Aqui, né, vocês estão vendo a entrada deles no porto do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, carimbo no passaporte, né? Aqui Luiz Carlos Prestes fazendo suas primeiras reuniões e buscando pessoas que acreditavam em uma revolução socialista no Brasil. Foram presos, em 1935 tentaram tomar a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades simultaneamente, como a cidade de Salvador e São Paulo, e acabaram sendo presos. Foram presos, Olga Benário foi enviada para a Alemanha, mesmo Getúlio Vargas sabendo que ela era judia, ele deportou ela para a Alemanha e lá ela acaba morrendo numa câmara de gás. Quando ela chega na Alemanha, eles descobriram que Olga Benário estava grávida de uma criança que vai se chamar mais para frente Anita Prestes. Anita Benário Prestes, filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Eles esperaram ela dar à luz, entregaram para a mãe e irmã de Luiz Carlos Prestes, que voltaram com a criança para o Brasil, e logo em seguida, em 1937, ela morreu numa câmara de gás em um campo de concentração na Alemanha por ter origem judia. Vargas já demonstrava a sua maldade, as suas características fascistas e sua total simpatia ao nazismo, já a partir de 1935. Até aqui tudo bem? Tranquilo, galera? Eu vou parar aqui nesse slide, na Intentona Comunista, vou parar aqui. Na semana que vem a gente termina a Era Vargas, porque o Vitinho já está até aí, né? Vitinho, tá por aí, meu amigo? Vitinho tá aqui, deixa eu até colocar aqui, gente. Não esquece de pôr eu como anfitrião aí não, parceiro. Isso aqui agora, amigão. Quer ver? Cadê? Eu não gosto de fofoca, mas parece que você esqueceu alguém semana passada, né? Esqueci, cara. Vê se eu coloquei, dá uma olhada aí, olha aí, olha aí. Ó, tá aparecendo uma mensagem aqui que eu sou o cara. Gente, então um beijinho para vocês, uma ótima aula aí com meu amigo Vitinho Braga. Vitinho, beijo para você, meu amigo. Até. Valeu, parceiro. Beijo na bunda.